Durante anos, eu vi mulheres brilhantes que aprenderam que o negócio de sucesso começa com um plano de negócios completo. Análise SWOT, Canvas, plano de ação, projeções, organograma, análise de mercado e gráficos coloridos. Mas aqui, a verdade é brutal. Nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro contato com a vida real. É só olhar com mais profundidade para a sua vida. Quantos planos foram engavetados e quantas ações simples poderiam ter mudado tudo? A verdade é que o negócio não é um projeto no papel. Um negócio real é como um organismo vivo e tudo que é vivo muda. E assim como o organismo, o negócio só se desenvolve enquanto vive, enquanto se move. Ou seja, você não descobre o modelo ideal antes de começar, você descobre no caminho. Porque o que faz um negócio dar certo ou não está no papel, está na prática, no dia a dia. Então, hoje eu quero te mostrar porque o tal do plano de negócios é uma das piores armadilhas que inventaram para mulheres empreendedoras e o que você deve colocar no lugar disso para ter um negócio próspero de verdade. Bom, o modelo tradicional de um plano de negócio foi criado para bancos, para investidores, grandes corporações. Ele vem de um modelo masculino de gestão, que se baseia no controle, na previsibilidade, na segurança. Só que empreendedorismo feminino sempre nasce da necessidade de equilibrar a vida real, propósito e renda. E esse tipo de plano de negócios parte da ideia do controle, não do movimento, e muito menos da flexibilidade que é tão necessária para o empreendedorismo. Afinal de contas, o controle é a ilusão preferida de uma mente exausta. Ele busca prever o futuro, enquanto o papel da empreendedora é criar esse futuro. E criação não se prevê, criação se experimenta. Por isso, o seu foco nesse momento de início de negócio deve ser fazer o negócio andar e não planejar até travar. E você sabe por que que eu sei disso? Porque eu também já caí nessa cilada. No meu primeiro negócio, eu perdi meses escrevendo o plano perfeito, tentando prever cada cenário. Imagina eu, engenheira civil que sempre trabalhou com planejamento. E o resultado foi muito estudo, muitos planos, pouca ação. Aquele plano perfeito se transformou na desculpa perfeita para não agir. Um belo sabotador que muitas mulheres conhecem. Eu achava que me faltava informação, quando na verdade o que me faltava era clareza. Quando finalmente eu comecei a agir, confesso que foi só depois de uma bela cutucada do marido, na minha primeira venda, no meu primeiro atendimento, na minha primeira ideia nova, tudo mudou. Inclusive eu mudei como empreendedora. E aquele plano de negócios perfeito foi literalmente para o lixo. E um tempo depois, quando eu comecei a acompanhar centenas de empreendedoras que também estavam no lugar que eu já estive de início de negócio, é que eu entendi que o que eu tinha passado não atingiu só a mim, e sim muitas outras mulheres incríveis, criativas, inteligentes, estudadas, mas presas ao medo de errar. Um excesso de racionalização que matava não só o movimento que ela precisava fazer, matava também o planejamento que nunca chegava ao nível de perfeição que ela exigia. E eu acredito em negócios vivos, negócios em movimento, sustentados pela prática real da empreendedora. Não acredito mais em papéis que envelhecem na gaveta. Então, para mim, fazer um plano de negócios é perda de tempo, é bobagem. O que importa mesmo é um plano de ação em movimento. Por isso, eu troco o plano de negócios por um plano de movimento, que é um ciclo contínuo de clareza sobre o propósito e sobre o público que você quer atingir, ou seja, ter uma visão do negócio. Depois disso, vem a criação de uma estrutura mínima viável, onde você já começa a partir para a ação. E por último, o ajuste com base nos resultados que você adquiriu. Isso significa aprendizado e melhoria contínuos para recomeçar todo o processo e continuar em ação. Então, no plano de movimento, nós respeitamos os três tempos da empreendedora: o tempo da clareza, o tempo do teste e o tempo dos ajustes. Diante de tudo isso, eu te peço, pare de tentar prever o futuro e comece a decidir o próximo passo com base em onde você realmente está. Isso é clareza, onde eu estou de fato, para onde eu vou e qual é o próximo passo para chegar nesse lugar. Daí você executa, testa e depois analisa. O que funcionou, você mantém, o que não funcionou, você ajusta. E assim a gente mantém esse ciclo contínuo. E esse é o verdadeiro plano perfeito. Um ciclo contínuo de aprendizado e de movimento. Sabe por quê? Negócios femininos sustentáveis são os que crescem em espiral, não em linha reta. O que que isso significa? Que quando você completa esse ciclo aqui, você muda de patamar, você sobe o nível, você não é mais aquela e nem o seu negócio. E aí, com esse aprendizado, você gira um novo ciclo e assim por diante vai crescendo em espiral. Nunca em linha reta, como a gestão masculina preconiza e defende. Então, ao invés de pensar no ideal, viva o real, um passo de cada vez, criando e melhorando essa estrutura mínima viável.
E vou te falar, isso é vital para mulheres multipotenciais, criativas, visionárias, como a maioria de nós é. E você sabe por quê? Porque normalmente empreendedoras começam um negócio a partir de ideias que não são vendáveis, ideias que só nasceram do coração, que não foram testadas, ou porque elas acabam travando, achando que ainda não é o momento certo ou que não tem os recursos suficientes para isso. Então, antes de um plano de negócios, você precisa ter clareza e uma estrutura mínima viável e vendável. O que que isso significa? Que seja leve, que já utilize os recursos que você já tem para dar esse próximo passo. E como que se chega nessa estrutura? Analisando o seu cliente ideal, quais são as dores e desejos desse cliente. Depois, levantando todos os ativos que você já tem, recursos como habilidades, rede de contatos, experiência, estrutura física, equipamentos, equipe, conhecimento. E, por fim, combinando dor e desejo dos seus clientes com os recursos que você tem, você consegue gerar ideias vendáveis, ou seja, soluções que você já pode colocar à venda imediatamente, sem ter que esperar nada, muito menos um plano de negócio perfeito. O resultado, você vai conseguir fazer dinheiro sem perder tempo esperando uma condição que não existe. É sair da ideia para uma venda com estrutura mínima, para aí sim partir para um negócio. Esse é o seu laboratório de aprendizado, onde o medo vira movimento. Simples, real e completamente possível de começar amanhã, sem desculpas. E a partir de agora, com tudo que eu te falei, você é a única responsável pela escolha que vai fazer. Você tem duas opções. Você pode continuar investindo tempo, energia e até dinheiro na elaboração de um plano perfeito e terminar como eu há anos atrás, frustrada e com raiva de ter perdido tanto tempo na minha vida. E aí você vai ver outras pessoas crescendo com ideias piores que a sua, simplesmente porque elas agiram. E esse negócio vai continuar existindo só no seu plano mental e não vai virar uma realidade. E a sua outra opção é tomar um caminho diferente e com resultado de verdade, onde você vai finalmente se libertar desse ciclo de estudar, planejar e não agir. E vai começar a fazer dinheiro sem precisar investir nada, afinal você vai usar os recursos que já tem. E talvez você ainda esteja sentindo medo de errar. Eu entendo, é um medo muito comum entre mulheres empreendedoras. E talvez esse medo nem seja de errar, seja um medo de sucesso que está por vir. Mas isso é papo para outro momento. E é exatamente em função desse medo que você deveria abrir mão desse controle imaginário e partir para a ação com o que já tem, com clareza, com consciência, sabendo que cada passo é uma construção e não uma prova de valor. Eu já ajudei mulheres com ideias maravilhosas para colocar no mundo e que estavam paradas há anos por não ter clareza do caminho ou por conta de alguns sabotadores bem conhecidos das empreendedoras. Perfeccionismo, procrastinação, medo do fracasso, medo do sucesso e a famosa síndrome da impostora. E essas mulheres, quando em movimento, revelam toda a potência que têm e se tornam donas de empresas organizadas, lucrativas, leves, sem plano de negócio, com clareza, método e dando um passo de cada vez. Isso muda tudo. Então, se você anda paralisada, tentando colocar o seu negócio em operação e frustrada por não conseguir ver resultado, não conseguir fazer dinheiro com as ideias que tem, saiba que você não precisa de um plano de negócios bonito, mas de um passo real e efetivo. E se essa aula fez sentido para você e para o momento em que você está vivendo, eu quero te convidar a dar o seu próximo passo, que é me enviar a palavra movimento no meu direct do Instagram. E assim a gente marca uma reunião para eu te falar o que eu faria no seu lugar para construir de verdade um negócio lucrativo e sem exaustão.